Cocai. Sintam-se acolhidos nessa casa e é com uma alegria muito grande que eu declaro aberta a presente audiência pública para debater a política de cotas raciais para o ingresso na Universidade de Brasília. Gostaria de chamar para compor a mesa o representante do DCR da Universidade de Brasília, Raul Cardoso. Assessora de Diversidade e Apoio aos Cotistas da UNB, Débora Silva Santos. Ao contrário. O secretário adjunto da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPI, do Ministério da Igualdade Racial, doutor Eloy Ferreira de Araújo. O senhor subsecretário de Direitos Humanos da Presidência da República, doutor Ivaí Santos. O senhor coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, NEAB, e autor do livro Consciência Negra, professor Nelson Inocêncio. A senhora coordenadora do Movimento Negro Unificado do Distrito Federal, Jacira da Silva. E o senhor representante do Coletivo de Articulação em Defesa das Cotas, Murilo Mangabeira. É um prazer imenso tê-los aqui para que possamos efetivar essa discussão e, ao mesmo tempo, lembrar um pouco a história desta Casa Legislativa na constituição do sistema de cotas na Universidade de Brasília, que foi pioneira a Universidade de Brasília. Ainda em meados de 2003, estivemos nós, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, participando de todo o processo de discussão. Inclusive, participamos da reunião do Conselho que deliberou sobre o sistema de cotas. Em seguida, fomos a única entidade que não fazia parte da comunidade universitária a participar do processo de regulamentação das cotas na Universidade de Brasília. Tanto as cotas para negros quanto as cotas para indígenas, com processos diferenciados. Houve uma série de articulações com a FUNAI, inclusive, para que pudéssemos fazer uma coparceria e possibilitar que os indígenas pudessem também ingressar em vestibular específico na Universidade de Brasília. Portanto, o sistema de cotas que busca enfrentar uma desigualdade histórica nesse país, o racismo sutil ou racismo institucional, o racismo estrutural que existe nessa sociedade, teve a nossa participação desde o início. E esse sistema encontra-se questionado sobre alguns mitos. Ora, me parece absolutamente paradoxal que nós tenhamos a contestação ao sistema de cotas, que envolve hoje por volta de 35 universidades em todo o Brasil, 35 instituições públicas de ensino superior no Brasil adotam políticas afirmativas para negros, 32 prevêem mecanismos de cotas e 3 uma pontuação adicional para os negros. Mas a contestação, ela se dá paradoxalmente argumentando que é preciso defender os princípios da igualdade, como se tivéssemos uma igualdade neste país, como se tivéssemos uma igualdade racial, como se tivéssemos uma igualdade de direitos de gênero, como se tivéssemos pessoas consideradas da mesma forma e acolhidas da mesma forma nesse chão e nessa pátria, que nem sempre foi uma mãe gentil para grande parte ou a maioria dos brasileiros e brasileiras. Portanto, ao se adentrar o Partido Democrata, o DEM, ao entrar na Justiça, exigindo uma ação ou pleiteando uma ação liminar para impedir o sistema de cotas, fala de igualdade. Fala de igualdade.
nós não temos muito mais do que 2% de negros nas universidades brasileiras. Mesmo na UNB, nós vamos ver que a população negra representa a população que tem uma renda familiar mais baixa do que a população não negra. Dados da Universidade de Brasília indicam que 57,7% dos candidatos de cor preta possuem renda familiar inferior a R$ 1.500. E esse percentual para a população não negra se traduz em 30%. Ao mesmo tempo, se formos analisar a parcela da população da Universidade de Brasília, que tem uma renda mais alta, nós vamos ver que os negros são minoritários. Portanto, dizer que é igualdade é desconsiderar as teias do racismo que eliminam a autoestima, que eliminam a condição de sujeito e que persistem em redições literais e metafóricas das casas grandes e senzalas neste país. Portanto, eu diria que o argumento da igualdade não pode ser considerado. Mas quando se fala da dignidade, que está se falando dos preceitos fundamentais da Constituição, a ação do DEM, que diz e fala de dignidade. Dignidade? Numa abolição que foi um arremedo de abolição, numa abolição que abriu as senzalas para transformar territórios deste país em senzalas ditas livres? Que dignidade humana nós estamos falando? Mas fala também a representação que é preciso considerar que o sistema de cotas estimula o racismo. Que velha tática utilizada tantas vezes e que provocou tantos genocídios nesta terra, como provocou o genocídio na Segunda Guerra Mundial, onde as vítimas se transformavam em algozes. Ou seja, a política de reparação da desigualdade racial e os seus defensores passaram a ser considerados racistas. Racista não é a estrutura patrimonialista, a estrutura escravocrata onde foram fundados o desenvolvimento econômico desse país. Racista são os que buscam seguir sim a Constituição, seguir sim as convenções internacionais, na perspectiva de que existam ações efetivas para que se elimine a desigualdade racial. Portanto, eu diria que nós estamos falando de uma expressão sutil das digitais racistas neste país. E nesse sentido é que nós estamos aqui, a liminar não foi concedida, mas nós estamos aqui para fazer esta discussão. A discussão de que a Constituição não pode se traduzir em palavras e em preceitos fundamentais que não se expressem no cotidiano da nossa sociedade. Se a nossa Constituição fala que é preciso eliminar toda forma de discriminação, se a nossa Constituição fala que é preciso preservar a dignidade humana, se a nossa Constituição fala em igualdade de direitos, nada mais exemplar do que o sistema de cotas transitório, durante 10 anos, para que se possa fazer esta experiência e aprimorá-la no decorrer destes 10 anos. Transitório. Quisera eu que tivéssemos um país onde as cotas não fossem necessárias, mas são. A universalização das políticas públicas não eliminou as desigualdades raciais, as desigualdades neste país. Digo isso porque hoje o ensino é muito mais universalizado, mas a diferença entre a escolaridade de negros e não negros é exatamente a mesma. Os negros têm mais de 2 anos de diferença de escolaridade com relação aos não negros. São dados que pululam e que mostram de forma muito concreta que é preciso que nós estejamos aqui para defender, sim, as cotas, aprimorá-las, inclusive analisarmos o desempenho dos alunos cotistas. Porque o desempenho dos alunos cotistas não se diferencia do desempenho acadêmico dos alunos não cotistas.
dos alunos que estão ou ingressam na universidade pelo sistema universal. Muito se fala que é difícil que a comissão identifique quem realmente são os negros. E eu digo, é passível de incorreções qualquer sistema e qualquer comissão de apreciação e de seleção ou de confirmação. Ou não existe discriminações se eliminarmos o sistema de cotas raciais e implementarmos o sistema de cotas sociais que podem se unificar, inclusive, que podem participar de um mesmo processo. Não vai ter nesta comissão nenhum tipo de imperfeição? Aí dizem, mas como vamos perceber quem são os negros? E eu digo, chame a polícia. A polícia identifica muito rapidamente quem são os negros. Porque em pesquisas realizadas nesse país, nós vamos ver que muitas vezes a única política pública que está presente na vida dos nossos jovens negros é a política de segurança neste país. E vamos ver ainda, que os jovens negros morrem muito mais vítimas de causas externas do que os jovens não negros. E aqui, no Distrito Federal, mais ainda. Se temos um índice de mais de 70% de mortes de jovens negros por causas externas, acima de jovens não negros, aqui em Brasília, esse índice é mais de 400%. Mais de 400%. Portanto, nós estamos aqui para discutir as cotas raciais, avaliar a sua implementação, corrigir, aprimorá-la, para que nós possamos ter uma universidade, a universidade pensada por Darcy Ribeiro, a universidade que fosse realmente universal. O seu ingresso e universal no seu conhecimento e no seu desenvolvimento acadêmico, no desenvolvimento da cultura, da arte, da ciência e, ao mesmo tempo, com os pés fincados numa realidade que ainda tem casas grandes e senzalas. E com essas palavras, eu dou início à discussão que aqui se coloca e gostaria de chamar para poder fazer uso da palavra o senhor representante DCE da Universidade de Brasília, Raul Cardoso. Vamos fazer uma certa mudança, porque o secretário adjunto da Secretaria Especial de Política e Promoção da Igualdade Racial, CEPI, ele vai ter que se retirar, tem um compromisso, e pediu para poder fazer uso da palavra em primeiro lugar. Então, portanto, eu passo a palavra para o senhor secretário adjunto da Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPI, Dr. Eloy Ferreira de Araújo. Bom dia a todos os presentes, bom dia a todos a essa audiência pública. Deputada Érica, eu quero cumprimentar toda a mesa que compõe essa audiência pública. Essa audiência pública se reveste de uma importância extraordinária, porque esse debate tem uma atualidade e um chamamento a toda a nação que tem mobilizado inúmeros setores, e inúmeros setores têm se manifestado, têm apaixonado, que é o debate da inclusão. O debate da inclusão da diversidade de negros, negras, indígenas, quilombolas, respeito às religiões de matriz africana. É um debate contemporâneo. Aliás, um debate que se constitui com uma agenda bastante atrasada. Atrasada por quê? Porque há 120 anos, 121 anos mais precisamente, no instante da abolição da escravidão, é que seria importante se travar, ter resolvido esses temas que ainda nos afligem, que nos traz tanta preocupação e tanto sentimento ainda nos coloca.
Como nós vamos estar tratando, na verdade, da política de cotas, acho que é interessante fazer só rapidamente um breve instante de reflexão do marco legal, né, dos marcos legais. A história do negro no Brasil data lá dos anos de 1511, primeiro instante que o negro avista o território brasileiro. E naquele instante, talvez desde aquele instante, a luta pela liberdade, a luta pela inclusão na nova sociedade se fez presente. Inúmeras lutas ao longo da história do Brasil foram colocadas. Talvez a mais marcante luta que a historiografia não conseguiu apagar e ficou sempre nas imaginações de todos nós é a luta de Zumbi dos Palmares, que em 1695 veio a ter a sua história finalizada com a grande incursão dos bandeirantes na Serra da Barriga. Dali, um tanto de lutas que culmina com 1888, com a abolição da escravidão. A abolição da escravidão, ela se dá num processo interessantíssimo. Foi a maior luta civilista, o maior movimento civilista que o Brasil tinha conhecimento até o século XX, até a campanha das diretas, memorável campanha das diretas no século XX. Uma luta que envolveu muitos, mas muitos brasileiros, os abolicionistas brancos, pretos, pardos, enfim, os abolicionistas se movimentaram de uma maneira muito intensa para poder envolver a nação brasileira pelo fim da escravidão. E aí o fim da escravidão, com a abolição, se dá com uma lei, que infelizmente a lei contendo 2 artigos somente, 2 artigos, né? Um artigo, cláusula de vigência, quando coloca que a lei entra em vigor no dia tal, e outra revogatória, que revoga as disposições em contrárias e entra em vigor. E somente um artigo primeiro que dá conta de que estava abolida a escravidão no Brasil. Ainda que com um artigo somente, o sentimento que moveu a nação foi um sentimento extraordinário. As festas, foi feriado nacional, as festas pela abolição moveram o Brasil inteiro. Os negros no Rio de Janeiro ficaram festejando por dias, negros abolicionistas, por dias, que era o fim da escravidão. Então já estaríamos construindo um ambiente de inclusão naquele instante? É óbvio que não. Caminhamos dali até a década de 50, nos anos de 1951, quando o deputado Afonso Arinos acaba por dar a grande contribuição que inclui o racismo na condição de contravenção penal. Um grande salto, um grande avanço até o final do século, até o século passado, na década de 80, nós todos sempre festejamos e a referência para todos era a Lei Afonso Arinos como a lei que estabeleceu o racismo na condição de contravenção penal. Na década de 80, fruto do movimento internacional, do movimento popular, do movimento social brasileiro, o Constituinte inscreve na Constituição da República o racismo como um crime inafiançável e imprescritível e coloca o desafio de construir um novo ambiente no nosso país, com a Constituição de 88. É o principal marco legal. E a Constituição de 88, tão festejada por todos, ela inscreve no seu artigo 3º que um dos papéis do Estado está na redução das desigualdades. E quando o Constituinte inscreve esse dispositivo, ainda está no campo da teoria, no campo do marco legal escrito. Quando sai da teoria para a prática, é que a gente é um motivo de toda a nossa reflexão, de todo o nosso debate contemporâneo, que é um instante de desafiar o Estado brasileiro a promover a inclusão de todos os brasileiros para que todos tenham as condições de fruição dos bens e serviços disponíveis até essa época. Enquanto estava no campo teórico, redução das desigualdades, não tinha havido um grande debate. Em 88 não tinha havido um grande debate. O debate a Constituição foi saudada por todos aqueles setores que foram signatários da Constituição da República. Quando a gente tira e vem para a prática, e a prática se dá com todo esse debate que a gente trava hoje.
Coube ao presidente Lula o desafio de constituir a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. É bem verdade que governos anteriores se desafiaram, foram signatários de tratados internacionais, de convenções internacionais. O presidente Sarney criou a Fundação Cultural Palmares para poder tratar da inclusão, tratar do debate de enfrentamento do racismo com a Fundação Cultural Palmares. Houve também a contribuição do presidente Fernando Henrique com a Constituição, com o decreto da empregabilidade, decreto 4228, que trata da inclusão de negros e negras. Mas coube ao presidente Lula o desafio de falar o seguinte: olha, o Estado brasileiro ainda é racista, não incluiu os negros e negras, os indígenas, os ciganos, não incluiu o respeito às comunidades quilombolas, ao direito à titulação de suas terras, e por isso é preciso superar esse momento. Então a criação da CEPIR se dá nesse instante, e aí a gente chega, tentando fazer essa digressão toda para a gente chegar ao instante que é agora, esse desafio da política de cotas que está sendo ofendida com representação dessa ação de descumprimento de preceito fundamental, da representação de inconstitucionalidade, da ADIM. Então, enfim, tem um tanto de questionamento a essas políticas públicas de inclusão, que são políticas constitucionais. Estão lá inscritas na Constituição da República. Ainda que não tivesse, naquele instante do Constituinte originário, ter assumido essa política afirmativa, é o compromisso do Estado brasileiro com a redução das desigualdades. E aí é interessante também trazer para esse debate, para a conversa com todos, não sei se todos vocês lembram, sabem, são muito jovens, talvez não saibam, de uma lei que é interessantíssima. Se chamava Lei do Boi. A Lei do Boi, ela previa o estabelecimento de cotas na Universidade Brasileira dos cursos de ciências agrárias. 50% dos cursos, das vagas dos cursos de ciências agrárias eram destinadas àqueles que provassem ser proprietários de terra, ou seus filhos. Ou seja, era uma lei de cotas interessante, porque ela assegurava o ingresso dos proprietários de terra e de seus filhos numa situação absolutamente vantajosa na Universidade Brasileira. Por que aquela lei do boi? Se dizia que era uma intenção de se reduzir o processo migratório, prender o homem do campo ao campo, prender seus filhos ao campo com a produção rural. E eu diria para vocês que essa lei teve até seu mérito. Ela teve seu papel histórico. E ela existiu em nosso país por cerca de 20 anos. Agora, vocês são capazes de também dizer quantos textos foram escritos contra essa lei, quantas ações ou quantas representações de inconstitucionalidade foram levadas ao STF contra essa lei, quantos pronunciamentos foram feitos em face dessa lei, e eu vou dizer para vocês, sabe quantos? Nenhum. Nunca houve uma fala, nunca houve uma vírgula escrita. Agora, quando se trata da questão da inclusão de negros, negras, indígenas na universidade, parece que fosse país deixar de ter um ambiente de tranquilidade. Disseram tudo, que a inclusão dos negros e negras criaria um ambiente de discórdia na universidade, que os estudantes cotistas não teriam a condição de assimilar os conteúdos universitários, teriam CR menor e assim por diante. Nada disso se comprovou. Tudo isso caiu por terra. O primeiro ano na universidade já demonstra que aqueles estudantes cotistas têm tão bom desempenho como os estudantes não cotistas. O ambiente na universidade é absolutamente fraterno. Já visto, em algumas universidades, os estudantes cotistas já disputam e já presidem diretórios acadêmicos, diretório central dos estudantes, o que confirma que essa política está absolutamente correta. E a UNB, a primeira universidade federal a adotar
Essa política está aqui para comprovar e confirmar o acerto dessa política. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na mesma direção, confirma o acerto dessa política. Quando você ingressa na UNB hoje, não está ingressando numa universidade estranha. Você tem 2% num universo de 25 mil alunos, cerca de 2% de alunos cotistas, 2% você tinha em 2001, hoje você tem 12,5%. Ou seja, eu digo, não é num ambiente estranho, porque você imagina o ingressar na universidade com a população que o Brasil tem 49,5% de pretos e pardos, e você entra na universidade e você não tem 49,5% de pretos e pardos. Ou seja, como se fosse uma universidade num país, talvez como a Dinamarca ou como a Noruega, talvez até, sem nenhum exagero, deveria ser assim. Algumas universidades que ainda não implementam a inclusão de negros e negras, de indígenas, desses segmentos, acabam por ter uma universidade absolutamente estranha às condições do nosso país ou à representação da nossa nação. E essa representação está sendo tão bem aceita, mas está sendo tão bem aceita, que não há registro de nenhum ambiente de discórdia na universidade brasileira, na UNB ou na UERJ. O ambiente é extraordinário. O ambiente é extraordinário. E, para confirmar esse ambiente, depois de mais de 10 anos tramitando no Congresso Brasileiro, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que assegura a política afirmativa, para que a política afirmativa seja regulamentada pelo Poder Executivo, o Estatuto da Igualdade Racial assegura essa política. Assegura a política para a inclusão de negros, negras, indígenas, ciganos, porque ele faz um documento amplo. Um documento amplo que vai ser objeto, com certeza, da pressão do movimento social para assegurar essas políticas públicas, como a política de cotas, em todos os segmentos. E esse estatuto, que tramitava há mais de 10 anos na Câmara dos Deputados, veio a ser aprovado agora numa comissão especial. E sabem vocês que hoje o editorial de um jornal de grande circulação, está absolutamente enfurecido com a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. E o menos que diz é o seguinte: não há alternativa a não ser a reprovação desse diploma. Então, é um estatuto de um grande jornal, um editorial de um grande jornal. Então, é preciso que para assegurar essas políticas, a política de inclusão, que para além do compromisso de deputados, como a deputada Érica, e de tantos outros do movimento social se apoderar, é preciso que a sociedade se apodere dessas políticas e as defenda, porque construir a inclusão é respeitar a diversidade do nosso país. E respeitar a diversidade faz bem. A inclusão de negros e negras faz bem à universidade, faz bem ao país, faz bem à construção de um ambiente verdadeiramente democrático. Imagina, você chegar numa universidade, aí olha para um lado, o estudante não é aquele que você vê na rua, é só de um dos componentes da formação do nosso país. Olha para o lado, não vê. Olha para frente, não vê. Que universidade vai estar formando? Que compromisso se constrói com a universidade dessa forma? Essa matéria está sendo examinada no STF, seguramente nas audiências públicas que estão convocadas para o ano que vem. É preciso demais que toda a sociedade, ao se apoderar, ao dizer, nós precisamos de uma política de inclusão, nós queremos a diversidade,
seja por 10, ou por 15, ou por 20 anos, é preciso criar um novo ambiente no nosso país. É preciso avançar. E é desafiador. Os desafios, às vezes, fazem essa condição de um ambiente melhor. Então, e esse desafio da inclusão com a política de cotas, assim está fazendo. Então, deputada Érica, ao tempo que quero cumprimentar em nome do ministro Edson Santos, titular da nossa pasta, que por motivo de uma agenda também não pôde estar conversando com todos os participantes dessa audiência pública, ao tempo que saúdo a todos, quero dizer para vocês que é imprescindível que todos assumamos assim. A política de inclusão, essa política democrática é nossa. Não é só uma política da UNB, não é só uma política do governo do presidente Lula, é uma política que vai transformar o nosso país. Que a diversidade faz bem e nós queremos a diversidade. Na universidade, queremos um ambiente que consolide plenamente a democracia. E a democracia fica plenamente consolidada com a presença de todos os segmentos e não somente com a representação de um segmento social. Então, ao tempo que cumprimento Vossa Excelência, parabenizo por essa audiência e lamento não poder ficar até o fim em razão de uma nova agenda, de uma outra agenda. Eu quero dizer para a senhora que está de parabéns e que esse debate com a mesa tão boa, tão bem representada, movimento estudantil, a universidade representada, e mais especialista representada, vai dar com certeza um grande debate e nós vamos avançar para termos toda uma grande presença nas audiências públicas que acontecerão no STF e reafirmarmos o princípio de que precisamos avançar no sentido da inclusão de negros, negras, indígenas, respeito às comunidades quilombolas, enfim, consolidar nossa democracia. Muito obrigado. Obrigada, Eloy. Gostaria de agradecer a presença do Leandro Cerqueira, que é presidente e membro da Coordenação Nacional da União da Juventude Socialista, do Centro de Estudo e Memória da Juventude, que, aliás, aproveitar para dizer que estará hoje, às 20 horas, no Bar Brahma, que se situa na 201 Sul, estará lançando o seu blog, o blog do Leandro. Então, aproveitando para convidar todas e todos para que estejam no lançamento do blog do Leandro. O professor, agradecer a presença, imensamente a presença do professor Daniel Ribeiro, que é supervisor pedagógico do Centro Educacional 12 de Planaltina, do Júlio Romário, grande companheiro e presidente do Conselho de Defesa dos Direitos dos Negros aqui do Distrito Federal. Prazer tê-lo aqui, Júlio. Agradecer a presença do Francisco Márcio Amado, que é do Centro de Convivência Negra, da UNB, da Laís Cavoline Nunes Santos, que é estudante do Centro 2, Planaltina, assim como a Nataí Chayene Oliveira Correia, o Alex Douglas de Oliveira Farias, que é treinador, a Fábia Costa Lima, que também é estudante do Centro de Ensino 2, do Centro Educacional 2, o Marcelo Novato Araújo, também do SED 2, a Crislaine Leite Sena, a Jéssica Thaís dos Santos Cavalcante, a Maria Ionara de Araújo Dias, o João Paulo Soares e Silva, a Camila Dias Alves, o Edgar Augusto Júnior, a Bruna Stephanie Fioretti, a Tatiane Soares da Silva, o Ronai Rocha Vieira, Daniele de Oliveira Silva, Daniel de Santana Rodrigues, a Meriene dos Santos Fernandes, Lorena Carneiro Nogueira, Jéssica Pereira dos Santos
Enfim, a todos os alunos do Centro Educacional 2 de Planaltina, um prazer imenso tê-los aqui. No decorrer desta sessão, dessa audiência, nós vamos anunciando as outras presenças e apenas informar que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pelo canal 9 da NET e ela será reprisada de acordo com a grade horária da TV Distrital. E passo a palavra nesse momento ao representante do DCE da Universidade de Brasília, Raul Cardoso. Bom dia a todos, bom dia a todos. Primeiro, vou ajeitar aqui. Bom, primeiro agradecer o convite aqui à deputada Erika Cocai, participar dessa audiência pública, para debater um tema que é um tema que está em disputa há muito tempo na nossa sociedade e que recentemente se acirrou em muito em função dessa ação democrata que já foi mencionado aqui no início dessa audiência. Para a gente entrar no ponto, acho que antes de mais nada, a gente precisa estabelecer aqui, para a gente poder ter um diálogo, né? A gente precisa estabelecer um pressuposto, né? Esse pressuposto é de que hoje no Brasil ainda existe racismo. Eu sei que pode parecer até besta, né? Pô, mas isso é óbvio, isso é lógico, a gente vê, a gente percebe, em alguns costumes, às vezes até numa piadinha, ou às vezes num racismo mais declarado, mais forte. Mas eu já vou chegar no ponto do porquê que é importante estabelecer esse princípio. Em função, em grande parte dessa ação do Democratas, a gente, pelo DCE da UNB, o Diretório Central dos Estudantes, a gente, logo após a ação, a gente fez uma grande nota de repúdio à ação do Democratas no Supremo Tribunal Federal, defendendo o sistema de cotas da universidade, exatamente entendendo que ele vem para democratizar o nosso ensino e que vem para democratizar o espaço da universidade, né? E a partir disso, várias articulações foram feitas, e aí o Murilo vai falar em grande parte da articulação em defesa do sistema de cotas, que o DCE também tem participado, tem contribuído com esse espaço. Mas eu falei que era importante estabelecer esse pressuposto do racismo no Brasil, porque hoje a disputa que está dada, saindo um pouco do Supremo Tribunal Federal, não é simplesmente se o sistema de cotas raciais é bom ou ruim, ou contribui ou não contribui para a universidade ou para a sociedade. Hoje, quando a gente liga a televisão, ou quando a gente vai ler um jornal de grande circulação, como o assessor da CEPIR estava falando, a gente vai ver que existe uma disputa muito clara sobre o que muitos têm chamado do racismo institucionalizado no Brasil. Semana passada eu cheguei em casa, aí eu fui jantar, né, já à noite, já meia-noite, e aí estava passando o programa do Jô Soares na Globo, e tinha o convidado, o grande estudioso, Demétrio Magnólio, e que ele vai falar do livro dele, né, que ele acabou de lançar, que já vendeu em milhares e milhares de cópias e tal. E o que ele coloca muito naquele documento, e o que está como base no argumento que a advogada Kaufmann entrou lá no Supremo Tribunal Federal, é bem claro. É que o Brasil não existe racismo. Que racismo é institucionalizar políticas como cotas. Isso é gerar racismo. Que no Brasil todo mundo é igual. Porque existem estudos genéticos que mostram que todos somos iguais, que todos somos mestiços, que todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo é diferente, todo mundo é igual no Brasil. E que, então, por isso, falar de qualquer política de ação afirmativa de recorte étnico-racial seria um erro, seria antidemocrático, seria inconstitucional, seria um disparate para a democracia brasileira. E, inclusive, eles até colocam, até cito, assim, no documento que eles protocolaram no Supremo Tribunal Federal, tem uma parte que ela coloca: ninguém é excluído pelo simples fato de ser negro no Brasil. Ou seja, no Brasil não existe racismo, é tudo uma invenção. Invenção não sei de quem, mas é uma invenção. Então, o que está colocado hoje é essa disputa, né, sobre quais são as formas que existem, quais as formas o racismo se expressa no Brasil, né? Como que a gente consegue perceber isso? Porque a grande argumentação que muitos colocam é que não, racismo existia nos Estados Unidos, que negros andavam de um lado da rua e brancos de outro, né? Que aquele era fácil de você ver.
né? Mas aqui no Brasil não, é todo mundo igual e tal. E esse é um refúgio, né, que se usa, é uma argumentação que busca esse refúgio querendo se não enfrentar a realidade que a gente tem hoje no país. Que existe sim racismo, e o racismo ele é claramente fenotípico. A gente percebe isso. Os tratamentos diferentes que são dados, as formas de se relacionar das pessoas como são dadas, e nos espaços, né? A gente tem hoje, nos espaços de poder no Brasil, e a universidade é um espaço de poder, são espaços que são predominantemente ocupados por brancos e mais, por homens brancos, né? Do mesmo jeito que o Brasil ainda a gente ainda vive uma sociedade racista, a gente também vive uma sociedade machista. Mesmo entendendo que o machismo não é o foco central desse debate de hoje, é importante marcar isso também. Mas enfim. Então a gente tem sim que os principais espaços de poder no Brasil são dominados por homens brancos. E simbolicamente a gente percebe isso, como eu estava falando nessas relações, né? É na piadinha, né? É no jeitinho de falar, na troca, no bate-papo da galera e tal. E a gente vê também materialmente, nos vários estudos que são publicados, né? A deputada leu alguns no início, quando a gente vê, por exemplo, de rendimentos e comparações de homem branco, mulher branca, homem negro e mulher negra. E a gente vai ver que as mulheres negras têm os piores salários. Então a gente vê que, inclusive, materialmente existe uma segregação muito grande no Brasil, né? Então esse papo que eles colocam de que não, que no sangue todo mundo é igual e que por isso não precisa que políticas de ações afirmativas de cunho racial só ferem a democracia brasileira, a gente percebe que o pressuposto deles é falso. E se o pressuposto de uma teoria é falsa, a teoria não consegue se sustentar. Então por isso que é importante a gente definir esse princípio. Por isso que é importante a gente entender que, de fato, sim, existe racismo hoje no país. E que a nossa batalha é para acabar com esse racismo. E entender que políticas como a política de cotas, e a política de cotas da UNB, vem exatamente nesse sentido, de contribuir para minimizar o racismo no Brasil, né? E é importante isso porque, entendendo o espaço da universidade como espaço de poder, e aí predominantemente dominado por homens brancos, né? Vamos pegar um pouco rapidamente o histórico da Universidade de Brasília. Eu entrei na UNB, por exemplo, eu passei no segundo vestibular que teve o sistema de cotas na universidade, ainda em 2004. De lá para cá, a mudança na universidade ela é marcante. E eu conversando com pessoas, né, porque assim, na universidade, além de já ser um espaço elitizado, dentro da universidade tem espaços que são mais elitizados que outros, né? Então, por exemplo, eu tenho um grande amigo meu que formou há pouco tempo atrás em Direito, em que ele comentava que quando ele chegava na universidade, ele é negro, ele era conhecido como o negro do curso. Porque era só ele. Curso de Direito. Curso que até então eram 50 vagas por semestre, né? Então não é uma quantidade também tão pequena, poderia ser bem maior, mas não é uma quantidade ainda muito pequena. E todo mundo fala, porra, tu sabe o fulano? Que fulano? O negro. Ah, sei. Porque ele era o único. Ou seja, mostra claramente como a universidade é um espaço branco e que isso está mudando. E é importante que isso mude, né? E essa política ela vem contribuindo muito para isso, né? Então, mudando esse fato, essa questão simbólica de que agora existe uma pluralidade de cores na universidade, né? Esse é o primeiro ponto marcante. E segundo, de que esse argumento de que esse tipo de política gera racismo, incentiva racismo, desculpa, francamente, é balela. Não tem nem como ser mais claro que isso, é mentira deslavada. E aí eu faço até o convite a todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo aí pela TV Legislativa, aí é o UNB. É bem simples isso. Em vez de ficar se refugiando num jornal nacional, editado por Ali Câmbio, num programa do Jô Soares com Demetrio Magnólio, ou num artigo de um Correio Brasiliense ou um outro jornal desse, visitem a Universidade de Brasília. Passeiem por lá, né? Vão lá, visitem lá o Diretório Central dos Estudantes, tem o Enegrecer, tem o Centro de Convivência Negra, tem os vários espaços na universidade para vocês conhecerem um pouco do movimento negro, que vocês vão ver como de fato a política de cotas na universidade tem contribuído e muito para a luta contra o racismo. E é um marco isso, considerando que agora, em função dessa ação do Democratas,
existe uma movimentação muito grande, que vai muito além do próprio movimento negro em defesa desse sistema na universidade. Isso mostra que não é, que nem um argumento também que é muito falado, né? De que só quem defende o sistema de cotas são os negros porque eles querem ter o espaço deles na universidade. Que desculpa, mas é mentira. E a mostra disso é que o movimento estudantil, e aí o DCE, está engajado, que o movimento feminista está engajado, vários movimentos sociais da universidade estão participando dessa disputa. E então, para concluir, entendendo que a gente está nesse momento de disputa, a gente tem que começar a mostrar mais a nossa cara. Esse é um dado importante. Eles têm um apoio de uma elite econômica muito forte no Brasil. Como eu estava falando, eles aparecem todo dia nos jornais, nos noticiários e tal. A gente tem que começar a mostrar mais a nossa cara. Audiências como essa são muito importantes, inclusive para disputar a opinião da sociedade. Mas a gente tem que avançar e sair um pouco desse espaço da Câmara Legislativa. Por mais que seja a Casa do Povo, até pela localização dela, às vezes é meio difícil chegar aqui. Foi aprovado o passe livre, mas um passe livre com todas as suas restrições e não resolve o problema do transporte público no DF, né? Então é importante sair daqui e fazer. Tem uma galera aqui do Centro de Ensino 2, lá de Planaltina, então fazer uma audiência lá também, por exemplo, fazer na UNB, passar pelas escolas de ensino médio, chamando todo mundo, não só quem está na mesa, mas todo mundo que está assistindo também para debater o assunto. A gente tem que se empoderar dessa discussão. Tem que se empoderar do entendimento de que isso é democratização da universidade, que isso é construir a igualdade no país, né? Então é importante a gente avançar nessa luta e avançar na disputa midiática do que está sendo colocado. Isso é construir uma universidade democrática e uma universidade popular. E aí, de fato, agora para fechar, o último ponto, na nossa nota a gente colocou um trecho de uma música, eu não vou cantar, não se preocupem, vocês não vão escutar a minha voz desafinada, mas é o trecho de uma música de um rapper daqui de Brasília, o Gog, que eu imagino que boa parte aqui conheça, que é uma música muito boa, que é o Brasil com P, e logo no começo ele coloca uma indagação que eu acho que é muito importante, até para a gente parar um pouco para pensar, que é pesquisa publicada à prova, preferencialmente preto, pobre, prostituta para a polícia prender. Pare, pense. Por quê? E é com essa reflexão, deixei para vocês pensarem um pouco para a gente dar sequência ao debate. Obrigado. Obrigada pela contribuição, Raul, que representa o Diretório Central de Estudantes da Universidade de Brasília, e passa a palavra para a assessora de Diversidade e Apoio aos Cotistas da UNB, Débora Silva Santos. Bom dia, deputada Érica Cocai, em nome da senhora cumprimento da mesa, bom dia a todos e a todas. Primeiro gostaria, né, de agradecer o convite para participar dessa audiência pública, né, principalmente por essa mesa que está aqui constituída, que é uma mesa de fundamental importância, acho que não só para a luta, né, sobre as ações afirmativas brasileiras e especificamente para a luta na UNB, né, as políticas de cotas da UNB, que é essa que está sendo questionada aqui e é o motivo dessa audiência. Eu acho que, né, na verdade, todas as pessoas que estão aqui hoje sentadas nessa mesa são pessoas que têm visibilidade nacional na discussão sobre as ações afirmativas, no qual as cotas são uma delas, né? Eu acho que são não só representantes da luta estudantil, do movimento negro estudantil, de direitos humanos, de produção acadêmica, né, sobre as relações raciais e culturas negras, sobre a militância na sociedade civil, de órgão, né, transversal que trabalha com a implementação das ações afirmativas, né, no Brasil todo, em todos os setores. E aqui eu que estou representando, na verdade, a Universidade de Brasília, né? Eu sou assessora de diversidade dentro da universidade e com a responsabilidade de dar o acompanhamento, né? E fazer com que essa política seja implementada, seja cumprida, né? E seja seguida pela Universidade de Brasília. Eu vou, na verdade, deixar, né, eu acho que vai ter várias outras considerações que vão ter pelos meus colegas aqui, vou para o ponto principal, que é exatamente essa minha representatividade dentro da universidade, que é essa política, né, que é a diversidade e que foi da implementação, na verdade, do plano de metas para a integração social, étnica e racial,
que foi aprovado em 2003 pela Universidade de Brasília e que é essa que tem sido motivo, né, do questionamento aí pelo Partido dos Democratas e que está no Supremo Tribunal Federal. Essa foi uma decisão, na verdade, tomada, né, pelo CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília, formada por professores, formada por estudantes e formados por técnicos administrativos que compõem a comunidade universitária da universidade, né? E a partir desse plano de metas é que, na verdade, foi instituída, quer dizer, mudou a forma de vestibular dentro da Universidade de Brasília, da forma universal e pelo PASC, né, que ela, na verdade, a avaliação seriada, se instituiu mais duas outras formas de entrada, que é o sistema de cotas para negros e, na verdade, reserva de vagas para os indígenas. Então, quando é questionado, foi questionado esses dois pontos, que são os dois pontos principais, e que, na verdade, são a diferenciação e é o que a universidade entende, né? Entendia naquele momento e entende hoje o que é uma universidade cumprindo o seu papel, né? Que é de pensar a complexidade e a diversidade de gerar conhecimentos capazes de auxiliar na solução dos problemas nacionais. Então, um dos problemas que a universidade, naquele momento, se questionou foi que se ela estava, na verdade, cumprindo o seu papel social ao contribuir com a exclusão sistemática da população negra e indígena, principalmente o acesso e a permanência às carreiras de alto poder, de influência social e retorno financeiro. Então, foi a partir disso, na verdade, né, desse questionamento da universidade, dessa comunidade universitária, que esse plano de metas né, para a integração social, étnica e racial foi instituído na universidade. A gente tem, né, a partir daí, né, de 2004 para cá, a gente tem trabalhado com a questão, né, das perguntas que têm sido, ou dos questionamentos que têm sido feitos para a universidade, que primeiro é a questão do aumento do racismo, né? E aí, como a deputada Érica Cocai falou, eu vou até corrigi-la um pouquinho, que hoje nós temos, não são mais 35 universidades, são 90 universidades brasileiras que têm o sistema de cotas, né? Não esse sistema de cota, mas alguma ação afirmativa para o acesso na universidade. E, nesse momento, eu não sei se vocês, né, acompanham os jornais, mas a gente, até o momento, não tem tido em nenhum dos jornais uma discussão em que a universidade mudou, né, que a universidade deixou de cumprir o seu papel educacional e passou a trabalhar com a impossibilidade da universidade funcionar porque estava tendo atitudes, né, ou a entrada dos negros na universidade indígenas modificou esse processo tão regular de educação e formação de estudantes, né? Então, não é isso, na verdade, o que... Então, o aumento do racismo que vem sido colocado não é esse que tem acontecido. Eu acho que a gente continua tendo, que nós ainda temos uma sociedade racista, né, no qual as piadinhas, como bem disse, né, o Raul, as piadinhas, onde as pichações, onde blogs, na verdade, racistas continuam existindo. Isso existia em 2002, 2003, quando ainda não existia esse sistema de cotas, né, nas universidades. E são coisas que permanecem porque a sociedade não é simplesmente porque as universidades passaram a assumir um sistema de cotas que a sociedade mudou, né? Acabou o racismo e que tudo está perfeitamente dado. Então, isso não é uma das questões mais importantes. O outro é a diminuição do nível de ensino na universidade, né? Que foram as questões que são levantadas até hoje. E isso não tem acontecido, né? A gente tem hoje na universidade que, na verdade, o nível, né? Existe uma contagem, uma pesquisa na universidade feita sobre o rendimento dos estudantes. Então, a nota que os estudantes que entram pelo não cotas, né, os não cotistas, é de 4,2, essas notas que eles têm em geral. E dos estudantes que entraram pelo sistema de cotas é de 3,8. Então, quer dizer, a diferença é muito pouca, e não é isso, na verdade, que caracteriza que diminuiu o nível de ensino. A outra questão é você ter na universidade um nível de desistência. Eu acho que hoje as universidades públicas têm sido todas questionadas, e não é diferente da UNB, é o número de desistência de estudantes na universidade.
né? As universidades públicas hoje têm um número de 40%, mais ou menos, de desistência de estudantes que entram e que desistem no decorrer dos 4 anos, né? E que isso é um número grande, e não é essa desistência que tem sido diferente também pelos estudantes que entraram pelo sistema de cotas, que tem sido na base de 32%, né? A outra questão é quem é negro no Brasil, e é uma das questões também que o STF, né, que o Democrata tem questionado, né? Eu acho que a comissão que foi criada e que é o motivo de diferenciação de quase todas as outras universidades, que é essa comissão que avalia a entrada dos estudantes na universidade, ela, na verdade, não está lá para avaliar quem é negro, mas, na verdade, está para dizer quem é branco ali e que está, na verdade, rompendo, entrando erradamente num sistema. Né? Sei lá, se por erro, na hora de preenchimento, e escolher se entrar pelo sistema de cotas ou não, preencheu errado e foi parar num sistema onde ele não pertencia. Então, na verdade, essa comissão está lá para dizer, aqui não é, você preencheu errado, papel, você está no seu lugar errado. Então, tem sido isso um pouco que a universidade tem feito. A outra questão que eu acho que é importante dizer um pouco é do Centro de Convivência Negra, né, que é esse que eu coordeno na Universidade de Brasília, e que ele, na verdade, tem essa função de agregar, promover atividades acadêmicas e, na verdade, monitorar um pouco como é que é a entrada desses estudantes. Porque, no Brasil, a questão racial acaba estando muito ligada também à questão social, que é a grande maioria. A pobreza no Brasil tem cor. Né? E a grande maioria dos pobres no país são negros. E é isso, na verdade, que a gente tenta, não só com políticas, né? Não só com ações, na verdade, de promoção da igualdade racial, como os debates, como debates, seminários, cursos, né, no qual a gente faz com que o estudante se perceba dentro da universidade e perceba também que você ter um sistema de cotas não é porque ele não tem condições de entrar, mas porque você tem um sistema no qual, né, um racismo institucional, no qual o tempo todo passou dizendo você não tem condições de estar nesse espaço, esse espaço não é seu, é isso que, na verdade, a gente tenta fazer com as nossas atividades ali. Né? Na verdade, a Universidade de Brasília está, né, se defendendo, se organizando, né, na verdade, para a sua defesa, né, porque essa defesa não vai ser uma defesa simplesmente das instituições de cotas na Universidade de Brasília, mas é uma coisa muito maior, vão ser de todas, né, quando for isso entrar para o debate, ele vai ser um debate de todas as ações afirmativas dentro da universidade. Né? Então, essas audiências públicas que têm sido feitas, no qual a gente tem vindo, né, e agradecendo, na verdade, o apoio de todos, até os que estão aqui na mesa, porque todos estão aqui defendendo uma política que a Universidade de Brasília considera que é a correta. Tá? Depois, as outras questões eu discuto durante a nossa audiência. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Débora. Gostaria de agradecer, registrando a presença dos estudantes Tatiana de Oliveira Santos, da Cecília Barbosa dos Santos, da Tatiana Monteiro dos Santos, da Débora Ferreira Rodrigues, do Paulo Ricardo de Jesus, da Isalena Monique Gomes dos Santos, da Cátia Trindade Caldas, da Paula Cássia Massal, Graziela Alves da Costa, Ivo Lopes de Souza, Wallace Maciel Martins, Reginaldo da Silva Jesus, Islã Batista da Silva, Ana Maria Félix da Silva, Daiane Pontes, Maquielson Lima Barbosa, Patrícia Lopes de Jesus e do Generzo Almeida. É isso? Generzo? Todos estudantes do Centro Educacional 2 de Planaltina, um prazer imenso tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos. E dizer que, na verdade, são 35 sistemas de ações afirmativas, 35 universidades federais. Ela foi citada no parecer do Procurador-Geral da República, porque a ação do DEM diz respeito às universidades federais. Entretanto, obviamente que ela vai criar um precedente que se estenderá às universidades estaduais também. São 90. Tem razão a Débora, são 90, incluindo os federais e estaduais. Mas a ação é para as federais são 35, sendo 32 sistema de cotas, 32, e 3 com pontuação diferenciada para os negros. A Universidade de Brasília foi a primeira federal. Universidade Federal, foi em meados de 2003,
com o primeiro vestibular em 2004. Então, são 90 realmente, incluindo estaduais e federais. Mas como a ação diz respeito a federais são 35 com sistemas de ações afirmativas, maioria delas cotas. Bom, enfim, feito esse esclarecimento, eu passo a palavra ao senhor representante do Coletivo de Articulação em Defesa das Cotas, Murilo Mangabeira. Bom, primeiro de tudo, bom dia a todas e todos. Eu vou romper um pouco o protocolo, que normalmente a gente costuma cumprimentar primeiro a mesa para depois a plateia. Só que dessa vez eu queria cumprimentar, primeiro de tudo, a plateia, vocês. Porque, na verdade, vocês estudantes são o foco principal de para que serve a ação afirmativa, no caso do que a gente está discutindo aqui, cotas para negros na universidade pública. E agora, que bom que está aqui com essa mesa, com gente competente em cima de tudo aqui, e gente com quem, com certeza, eu aprendi durante esses anos que eu estive na UNB. Eu cheguei na UNB em 2003, foi quando eu entrei. Sou estudante de Sociologia lá. Eu sou nordestino, vim de uma cidade pequena chamada Santa Maria da Vitória, na Bahia, e assim como muita gente de cidade pequena, procura sair da sua cidade, vai para um centro metropolitano para procurar oportunidade de emprego, de estudo e assim crescer na vida. Quando eu entrei na UNB, no meio de 2003, eu tinha uma indagação quando eu olhava, digamos assim, para meus colegas ali de classe, nas disciplinas, e no intervalo das aulas ali, quando as pessoas passeavam pelos corredores da UNB. Eu ficava perguntando, moço, mas não tem gente igual a mim aqui não? O engraçado desse gente igual a mim é que naquele tempo eu já sabia, já tinha formado no ensino médio, já sabia que raça é um conceito biológico, que não existe. Todas as pessoas pertencem à mesma espécie, todos são seres humanos, logo raça, numa existência biológica, é mentira. Mas esse todos igual a mim significava perguntar por que tem poucos negros na universidade. Quando eu fiz vestibular para o curso de Ciências Sociais, no qual entravam 60 pessoas por semestre. Dessas 60 pessoas, em turma tipo, tinha 3 negros. Tu tem noção do que é você ser negro, entrar numa turma, num curso onde entram 60 pessoas e ter, junto com você 3 pessoas negras? E eu ficava perguntando, mas peraí, eu sei que tem preto no Brasil, já vi na rua, já vi na minha cidade, sei que tem muito por aí, mas cadê eles que não estão aqui na UNB? E praticamente essa pergunta, durante a minha trajetória, acabou motivando, digamos assim, a minha entrada na discussão das relações raciais no Brasil. E juntamente aqui em 2003, cheguei num momento propício. A proposta de cotas na UNB, ela está sendo discutida e proposta desde 99. Mas em 2003 que ela foi ser aprovada. Para só então começar em 2004. De lá para cá, as resistências foram muitas. E praticamente você pode dizer que se existe cotas na UNB, é fruto de uma luta de movimento social negro, que acima de tudo convence as pessoas dentro da universidade de que ações afirmativas no Brasil é preciso, é necessário, é estratégico e, por isso, a UNB tem que adotar uma ação afirmativa para negros na sua inclusão. Daí, cotas. Só que, como desde lá a resistência foi muita, continua sendo, o tempo todo aqui o movimento social negro, da qual eu comecei a fazer parte em 2003, que era o Enegrecer, Coletivo Negro no DF em torno, a gente vem respondendo, digamos assim, a esses ataques e essas dúvidas em torno da ação afirmativa em torno de cotas. Tanto que chegou, digamos assim, essa pressão até esse ano, com a DPF, o pedido de inconstitucionalidade das cotas pelo Partido dos Democratas, e por conta disso, e por conta desse ambiente de luta com o passar do tempo, pessoas que não estão na UNB, estudantes cotistas, estudantes não cotistas, jornalistas, representantes de movimento negro, assim como a Jacira aqui, representante do DCE, assim como o Raul aqui, se juntaram para fazer, digamos assim, a defesa do sistema de cotas perante a população brasileira, a população do Distrito Federal, assim como no Supremo Tribunal Federal. Por que a gente está fazendo essa resistência contra essa ação do DEM? Porque a gente enxerga que cotas é necessário, está cumprindo o seu papel e que essa ação do DEM não é só uma ação por interesse, que está disputando uma vaga, digamos assim, que está sendo repartida.
vaga na universidade é recurso escasso. Todos vocês sabem aí, digamos assim, já aprenderam por convivência, por falar de universidade, que entrar na universidade é difícil. São poucas vagas para o número de pessoas que quer fazer o ensino superior e quer entrar na UNB. É recurso escasso. E esse recurso escasso, vaga, ele começa a ser repartido, mas justamente com as cotas. Só que a gente tem que explicar para as pessoas o que é cotas e o que é ação afirmativa e combater ponto por ponto. Uma das, digamos assim, das existências a cotas é o seguinte: cotas para negros é um racismo e não adianta nada. O melhor é você fazer uma reforma de base na educação brasileira, que aí você resolve o problema de todo mundo. Primeiro, já se sabe hoje, com dados estatísticos produzidos por IBGE, por IPEA, que uma pessoa negra e uma pessoa branca que cursem o ensino básico público, elas têm trajetórias diferentes e, por conta disso, provavelmente, esse estudante branco ou branca vai ter mais chances de entrar no ensino superior e chegar ao mercado de trabalho do que o estudante negro, apesar dos dois estudantes, comparativamente, estudarem em escola pública. A outra resistência é do seguinte: isso é uma inversão. Você está consertando o prédio de cima para baixo a partir do teto, está esquecendo a base, que é a educação pública. Na verdade, é o tipo de argumento que não tem sustentação nenhuma. Não tem sustentação por quê? Porque quando você pergunta e coloca as coisas desse jeito, você questiona as cotas dessa forma, você está submetendo a melhoria do ensino básico necessariamente à não existência de ações afirmativas para a população negra. Agora você me diga aí o professor Daniel tá aí, que veio trazer essa galera aqui, que bom eu digo porque eu já estive aqui nessa mesma casa, numa audiência pública em relação ao 20 de novembro, tinha pouquíssimos deputados distritais e hoje, depois de muito tempo, tem menos ainda. Então, que bom que você trouxe aqui os estudantes. Mas voltando aqui. Suponha que o Supremo Tribunal Federal, em 2010, diga que cotas para negros é inconstitucional, não pode, isso fere a Constituição, pá, beleza. E num efeito dominó, o Brasil todo, essas várias instituições de ensino superior acabem com as suas políticas de inclusão no ensino superior. O professor Daniel tem certeza que é por causa disso que o colégio que ele trabalha vai ser melhor equipado? Todas as salas terão equipamento de multimídia para ele poder usar? A biblioteca vai estar equipada para todos? Vai ter transporte escolar e, digamos assim, vai ter uma reforma na grade horária do curso para que todos os professores possam fazer passeios com esses alunos e tal e conhecer outros lugares, ter a oportunidade de aprender fora da escola também, não é só na escola? Observe, para você melhorar o ensino básico, você tem que fazer ações voltadas para isso. Resistir a cotas para negros é uma total inversão. E, sobretudo, é não conhecer a natureza das ações afirmativas. Ações afirmativas são ações que servem para andar lado a lado, em paralelo, com as reformas de base. Não existe nada nas cotas para negros na universidade que impossibilite que você aumente o financiamento do Fundeb, que você aumente o piso salarial dos professores no Brasil. Não existe uma resistência por conta das cotas especificamente, das cotas para negros, que vai comprometer um ensino público. As pessoas, digamos assim, os nossos gestores não melhoram a educação pública no nosso país é porque ou não sabem fazer ou não querem. E aí você dizer que cotas no Brasil não pode, porque você está esquecendo o ensino público por conta disso, é mentira. É falso. E, acima de tudo, vocês têm que sentir o seguinte: se eu, no meu tempo, eu já tinha essa pergunta de onde é que estão os negros no Brasil, vocês podem perguntar, e agora? Isso era em 2003. E agora em 2009? Tem mais negros na UNB? Tem. Comparativamente, tem. Mas tem um dado que é interessante. No registro dos calouros deste ano, na UNB, o Coletivo de Articulação em Defesa das Cotas fez uma recepção para calouros e calouras.
tanto do sistema universal quanto do sistema de cotas. A gente aproveitou, passou filme, passou música, muita gente falou, o GOG foi lá falar com a gente, teve lá que deu esse prazer para a gente, essa honra mesmo de estar com nós lá, falar para todo mundo. E, naquele tempo lá aqui, ó, as pessoas ficavam com medo, apreensivas. Vem cá, o vestibular na UNB vai ser invalidado? Não, você não vai ser invalidado. Pode ficar tranquilo que você vai poder fazer o seu registro, você vai tentar. E assim, como tinha pessoas, digamos assim, que estavam com medo, calouros ali e tal, de repente não estar na UNB, quer dizer, eu passei na UNB, mas não entrei, que é isso? Não, você passou, você entrou, as pessoas estão estudando. Só que também tinha pessoas que estavam ali aproveitando tudo que a gente estava fazendo ali e absorvendo a discussão. Uma dessas pessoas é um calouro meu, do meu curso de Sociologia, que ele é branco, e ele entrou depois de mim, depois que as cotas foram instituídas. A gente, comparando a nossa trajetória, assim, é interessante, porque eu, como estava lá desde 2003, antes das cotas existirem, eu estou percebendo que entrou mais negros na UNB. Oba, que bom! Só que ele, por ter entrado depois das cotas, quando entrou, ele ainda admira de ter poucos negros na Universidade de Brasília. Agora você veja, ainda hoje você pode entrar e dizer que a Universidade de Brasília é majoritariamente branca e que é preciso repartir essas cotas. Isso quer dizer que, apesar das cotas, a gente tem muito mais a fazer. E, sobretudo, você tem que ver cotas como uma alternativa. Porque eu sou estudante de bacharelado, mas eu já sou licenciado e sou professor da rede pública também. Um colega meu de trabalho, que é o Pedro, ele costuma fazer palestras para os estudantes aqui sobre o Enem, sobre exame, sobre vestibular. E quando ele começa a palestra dele, ele faz a seguinte pergunta para os alunos: existe vida após o ensino médio? Você está terminando aí o 3º ano do ensino médio, e aí, é o que da vida agora? Diz que vai procurar diretamente um emprego, vai fazer um curso técnico, vai fazer uma faculdade particular, uma faculdade pública? Todo mundo sabe, seu pai já falou, sua mãe já falou, sua tia, você mesmo sabe, que quanto mais você estuda, maiores são as chances de você ter um bom emprego, uma boa renda e, digamos assim, você subir de vida. Quando você institui cotas para negros, isso vira uma alternativa para você, para vocês. Então, a partir de hoje, vocês têm que olhar que cotas é uma conquista do povo negro, mas é uma escolha sua participar disso ou não. E acredite, há pessoas que estão participando disso, estão fazendo uma bela história. Eu posso ver isso lá dentro, o Raul pode ver, o Amado ali pode ver. Pessoas que estão na universidade estão vendo que a cotismo aqui, que estão fazendo um bom trabalho. Estão tendo rendimento aqui comparativamente igual ou superior aos estudantes que são do sistema universal. Mas para você chegar lá, a partir de hoje você tem que entender que se aquela universidade é pública, o investimento público está lá tem dinheiro do contribuinte, então você tem o direito de estar naquela universidade. E para isso, você pode usar cotas para negros porque é um direito seu. Você estudante negro, você estudante negra, você pode usar. Mas você pode perguntar, mas não seria mais justo cotas para negros e cotas para pobres juntos? Isso pode ser feito. As pessoas não entenderam ainda que cotas, medida de ação afirmativa, ela tem um tempo, na Universidade de Brasília vai até 2014. Depois de 2014, aí nós vamos fazer a pergunta. E aí, resolveu ou não resolveu o problema de acesso ao ensino superior da população negra aqui do Distrito Federal? É preciso mais tempo de cotas? O modelo que a gente usou até agora foi o suficiente ou vai mudar? Se é preciso mudar, agora, além de cotas para negros, é preciso fazer mais uma coisa, é preciso fazer um recorte de renda, um recorte social? Tudo isso é possível ser discutido, é possível ser implementado. Mas para fazer isso, você tem que ter benevolência e tem que ter, digamos assim, uma certa maturidade para discutir isso. Que é o quê? Primeiro você tem que se esforçar em cima do modelo para fazer ele dar certo. E aí você poder fazer uma crítica, você poder fazer ponderações bem mais lúcidas. Só aí então você pode, digamos assim, dizer se o modelo de cotas é bom ou não é. Até onde ele vai, até onde ele consegue vitórias e até onde ele não consegue vitórias.
Aí sim você consegue criticar isso. E para isso vocês também têm que se informar para falar de questão racial. As pessoas estão discutindo questão racial no Brasil hoje como se fosse, digamos assim, um debate de esquina. Não, você tem que se informar. Eu só consegui fazer isso depois de muito tempo. E aqui, quem quiser falar com o coletivo de articulação com Procotas, pode anotar o e-mail, que é coletivoprocotas@gmail.com. Procotas sem acento. Com isso vocês podem estar conversando com a gente e já troquei ali telefone ali com o professor Daniel. Sempre que ele quiser, pode chamar o coletivo, ele vai até o colégio e a gente pode discutir isso até pormenorizadamente. Como é que você faz a inscrição, como é que eu posso fazer a inscrição com isenção de taxa, que muita gente não sabe que você pode fazer com isenção de taxa, e você pode, não precisa pagar a taxa de inscrição, mas para isso você precisa de informação. Com informação e sabendo que a universidade é um direito seu, então corre atrás do prejuízo, corre atrás do seu sonho, vai lá, que a universidade é um direito seu e está aí para isso. Então, obrigado. Obrigada, Murilo. Só lembrando que dia 10, de 8 às 19, vai ter a Conferência Livre de Comunicação e Cultura da População Negra do DF. É uma promoção do Fórum Mulheres Negras do DF, do Movimento Negro Unificado do DF também. E ele vai acontecer no Instituto Comunidade Praia Verde, na Candangolândia, dia 10 de outubro, sábado que vem, de 8 às 19, na Candangolândia, Conferência Livre de Comunicação e Cultura da População Negra do Distrito Federal. É preparatório também para a Conferência de Comunicação, que nós vamos ter a primeira Conferência de Comunicação Nacional e vamos ter também a distrital. É preparação para a Conferência Distrital, que tirará os delegados para a Conferência de Comunicação Nacional. Feito esse esclarecimento, eu gostaria de passar a palavra para a coordenadora do Movimento Negro Unificado do Distrito Federal e também do Coletivo de Mulheres Negras e também do Coletivo de Jornalistas Negras e Negros, né? Da igualdade racial. Jornalista pela igualdade racial aqui do Distrito Federal, a coordenadora, a Jacira da Silva. Prazer tê-la aqui mais uma vez, Jacira. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Esse espaço aqui está virando, né, um espaço coletivo, assim, de abrigar nossas reivindicações, como a gente sempre fala, né? Casa do Povo. Então, alguns parlamentares estão fazendo bem uso desses seus mandatos. E essa audiência pública de cotas raciais, e aí versos sociais e versus mil outras interpretações, propõe que a gente possa discutir com a sociedade brasileira. E Câmara Legislativa é o espaço importante para a gente estar discutindo. E vocês, alunos que precisam, né, estar saindo, eu estou verificando, é importante vocês se apropriarem disso, não entrar e não se sentirem usados nem manipulados pelo debate que aí está colocado. Quando nós estamos com esse sistema de cotas que gerou esse debate nacional de fato, que gerou essa N posições contrárias ou não, primeiro a gente tem que também dissipar uma situação. Não é ser contrário ou a favor, porque isso é muito fácil, né? Cair na armadilha do que é a favor, do que é contra. Joga um contra o outro. Então, nós estamos discutindo o sistema de cotas, no sistema educacional brasileiro, porque a população negra, né, a grande maioria, ela está fora do acesso a essa educação, como está fora do acesso ao mercado de trabalho. Quando se estabeleceu, implementou a abolição, como bem a deputada falou, uma abolição inacabada, quando se fala dos 120 anos de processo de escravatura no Brasil, a gente também coloca que foi esquecido dar a carteira de trabalho, como a mesma situação de dar acesso à educação. Então, tínhamos resistência até nas próprias entidades negras do que isso ia ser colocado para a sociedade. Porque a gente entendia de que o processo de conscientização
das relações étnico-raciais, precisa e é fundamental ele permanecer. E esse processo de conscientização da sociedade brasileira, de nós, negros e negras, dessa avaliação, dessa reflexão e de dizer um basta a essa exclusão que está aí colocada historicamente, precisa esse debate com a implementação dessa ação afirmativa, que até para muitos é uma ação discriminatória positiva. O que isso significa? O que muda nas nossas vidas? Primeiro é nós termos essa consciência, negros e negras, e não negros nesse país, de que nós somos excluídos historicamente. E tirar também do debate, do imaginário, de que nós não estamos no bancos escolares, porque nós não temos essa, ou melhor, não temos competência para estar. Que nós tivemos, graças a Deus, né, outros deuses, de que chegar no segundo grau já está bom demais. Terceiro, de que esse espaço educacional são para poucos, porque se está se falando em conhecimento. Conhecimento é algo que não nos tira. Não é? Mas esse conhecimento tem que ser traduzido no mercado de trabalho, nas nossas aspirações pessoais, não é? Como seres humanos. E precisamos, como o Raul colocou, dar cara a esse país. E dar cara a esse país significa ações e políticas públicas para a população negra se sentir inserida. Porque ela não é alicerce, ela tem que sair dessa condição de apêndice. Nós temos que, sim, lutar por esse direito a esse banco escolar. Ninguém vai dizer para a gente até onde a gente tem que chegar, mas sim aonde nós queremos chegar. E esse acesso à educação, eles têm que estar disponível, tem que estar equipado com dignidade para nós escolhermos. Não é o Estado que vai dizer, nem a sociedade brasileira vai dizer se eu tenho que chegar no segundo grau e está bom para mim. Porque não é dádiva. É reparação histórica, é projeto de indenização que nós estamos querendo. Cotas é mínima, é ínfima do que nós merecemos e exigimos como descendentes africanos e africanas desse país. Nós construímos esse país e tem que sair dessa questão pejorativa, dessa questão menor. Que lá no Pelourinho, em vários espaços brasileiros, nós africanos, descendentes de africanos, e não foram escravos que vieram da África. Fomos escravizados e escravizadas para atender esse mercado de trabalho de exploração do ser humano. Então, esse sistema de cotas é uma única forma de garantir essa dignidade, de garantir essa igualdade de oportunidades e de direitos. Para nós, mulheres principalmente, negras, que somos, muitas das maiores vezes, sustentáculo dessa família, de que nós, dos nossos companheiros negros, para inserir nesse mercado de trabalho, que são, desde jovens, abordados nessa violência racial e policial que existe nesse país. A juventude sendo exterminada. Esses alunos que aqui estiveram, qual é a perspectiva de vida deles? O que significa viver numa cidade de Planaltina, marginalizada socialmente? Qual é a perspectiva deles de mudar essa relação desigual? Então precisamos, sim, de ações, cotas raciais, agora aliada a um processo de buscar esses alunos e alunas que passam pela Universidade de Brasília, que passam pelas universidades privadas, que eles têm compromisso de devolver isso para o país, de devolver isso para a sociedade brasileira. E esperamos que esses alunos que passam nesse sistema de cotas se sintam orgulhosos e orgulhosas da descendência africana. Não deixem matar dentro de si, como se diz, essa ideologia nossa aqui no Brasil, que não quer saber de onde nós viemos, de não respeitar de onde nós viemos. Então, vocês, alunos cotistas e não cotistas, não, como eu diria, não se curvem e andem de cabeças erguidas nos espaços escolares, nos espaços universitários, porque esse espaço é seu. Não se intimidem com nenhum processo de retaliação, porque isso nós vivenciamos todos os dias.
Não se intimidem quando perguntar se nós amanhecemos e anoitecemos, provando a nossa capacidade intelectual. Nós temos isso. Até porque nesses livros históricos, né, didáticos, que não nos colocam nessa condição de protagonista e empreendedores de uma luta, de uma história. Então, busque esse espaço real. Não passem nessa vida como espectadores e espectadoras. Por isso, então, para nós do Movimento Negro Unificado, que assinamos, te colocamos, né, à disposição, e fomos convidados para assinar essa amicus curiae, olha a dificuldade, né? Estrangeiro, né, a palavra francesa. E que significa, estamos nesse momento disputando espaço na imprensa favorável, espaço num parlamento desse, que tem uma única deputada ou alguns deputados, que estão sensibilizados e com compromisso. Até quando? Até quando isso vai continuar? Até quando alguém vai dizer para a gente onde tem que andar e onde tem que participar disso ou daquilo? Então, o Movimento Negro Unificado está à disposição nessa luta que sempre tivemos, sempre vimos a necessidade de que qualquer transformação numa sociedade passa pela educação. Por isso que há essa resistência. Porque é na educação, e essa educação tem que ser para todos e todas, independente de cor, de raça, de endereço. Não venha me substituir por questões sociais, porque o racismo, companheiros e companheiras, eu posso atender às minhas necessidades materiais, econômicas. Eu vou deixar de ser discriminada? Você vai deixar de ser discriminado? Vide o exemplo mais recente do senhor negro espancado dentro do seu carro, o Jerônimo, em São Paulo. Vide outros que não vêm para a visibilidade, para a imprensa. E essa imprensa nossa, e essa comunicação nossa no Brasil, vamos aproveitar a Conferência Nacional de Comunicação, a primeira no país, para nos colocar e nos dar visibilidade. E nós não vamos mais permitir, não, essa omissão, essa invisibilidade. E por isso, esse espaço e esse momento aqui é importante para isso. Agradecemos, e eu agradeço no final, né, o bom dia e tal, essa oportunidade que hoje, na nossa religiosidade de matriz africana, nós cultuamos o orixá Ogum no Candomblé. São Jorge, como é que é, né? Hoje? Na Umbanda? De São Jorge. Enfim, em muitas regiões. Sim. Mas é o orixá guerreiro, é o orixá que vai para frente da batalha e realmente, nesse momento de luta, eu acredito que evocar os orixás seja algo muito importante. Isso, espiritualmente. Então pedimos que Ogum nos acompanhe sempre, 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 que essa luta é nossa. Axé. Axé. Obrigada, Jacira. E passar a palavra nesse momento ao coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, NEAB, e autor do livro Consciência Negra, o professor Nelson Inocêncio. Obrigado. Senhora presidenta desta sessão, senhores e senhoras parlamentares, colegas que compõem a mesa, respeitável público, em especial o Dr. Júlio Romário, presidente do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro, meu colega de trabalho. Em princípio, eu gostaria de agradecer o convite formulado a mim. Sabemos que existem vários ativistas antirracismo que atuam no Distrito Federal. Portanto, no momento em que sou cogitado como alguém capaz de contribuir para a discussão sobre cotas raciais no espaço do Legislativo, isto significa, sem dúvida, uma deferência. Obrigado, sobretudo, ao gabinete da deputada Érica Cocai pela lembrança. Para tratar do tema de hoje, políticas de cotas raciais para ingresso na Universidade de Brasília, me permitam fazer um breve histórico que culminou na decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNB de aprovar o acesso diferenciado de candidatas e candidatos negros como estratégia de combate ao racismo. Em 1998,
A reprovação injustificável de um aluno negro no doutorado de antropologia, no doutorado do Departamento de Antropologia, suscitou um grande debate em torno da representação dos afro-brasileiros no campus universitário. Discentes, docentes e técnicos da UNB, que entendiam ser aquele momento propício para aprofundar a discussão sobre desigualdades raciais no ensino superior, se articularam com o movimento negro, buscando desenvolver estratégias de ação. O resultado foi uma convergência em torno de um projeto de inclusão racial elaborado pelo professor José Jorge Carvalho e Rita Laura Segato. Após acalorados debates no âmbito da instituição, o conselho supracitado se reuniu em julho de 2003 e deliberou sobre a política de cotas raciais na UNB. O projeto dos professores mencionados serviu como piloto para nortear as ações da reitoria. A implementação se deu a partir do segundo semestre do segundo exame vestibular de 2004 e vigora até hoje, contemplando cerca de 3.700 estudantes, cujo desempenho acadêmico, de um modo geral, contradiz as previsões negativas acerca da suposta queda de qualidade da produção científica. Ao longo deste processo, foi possível constatar alguns aspectos positivos e outros negativos. Ao passo que percebíamos uma sintomática mudança da paisagem do campus, o ex-reitor Cristóvão Buarque já alertara para o fato de que nossas universidades mais pareciam universidades suíças. Nos regozijávamos em função destes primeiros avanços. O debate também foi instaurado entre alunos e a universidade passou a enfrentar novos desafios, tanto no que concerne a inclusão afro-brasileira, quanto a inclusão ameríndia, considerando que a UNB possui outra política de inclusão diferenciada para povos indígenas, como já foi dito aqui. Por outro lado, creio que a oposição absolutamente necessária nos debates democráticos se qualificou pouco para o enfrentamento, muitas vezes amesquinhando a discussão. Aqueles que deram preferência às suas opiniões pessoais a despeito de todas as pesquisas produzidas durante mais de meio século sobre a questão racial no Brasil, não compreenderam que as práticas políticas pró-ações afirmativas voltadas para a população negra partem da convicção de que o racismo não é um fenômeno circunstancial, mas um fenômeno estrutural. Em síntese, ele também determina nossas relações sociais. A passos lentos, a sociedade brasileira vai se dando conta de que é desigual. Demoramos muito para reconhecer a vulnerabilidade social das crianças e adolescentes, das mulheres, dos idosos, dos portadores de deficiência física e assim por diante. A morosidade maior que se aplica ao caso da população negra é a evidência de que o mito da democracia racial, o qual nos faz supor enganosamente que vivemos em uma sociedade harmônica, sem tensões raciais, não apenas nos entorpece, ele inviabiliza qualquer possibilidade de construirmos uma sociedade verdadeiramente democrática. Bom, este foi o texto que eu escrevi para pudéssemos falar um pouco sobre esse tema. Realmente eu não pretendo me estender, mas, em síntese, eu creio que é isso. Em termos do debate que se instaurou por conta da política de cotas na universidade, eu creio que nós tivemos diferentes posturas, diferentes condutas nesse processo.